Sejam bem-vindos ao Polideia Cast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E hoje a gente vai até aprofundar um tema porque ele já está vindo aqui. É uma honra ter aqui nossa primeira repetição de gravação, nossa primeira repetição. Um grande amigo nosso, Dondoni, Leonardo Henrique Dondoni, é isso? É isso aí, Eu Brego. Acertei? Faltou o Brego ainda. Cara, temos seja que honrar bem-vindo. todos os nossos nomes, né? É isso aí. Seja bem-vindo. É um prazer te ter aqui de novo. Eu sou o Rogério Oliani Eu sou o Ricardo Castilhos. e hoje estamos recebendo o Dondoni aqui. Obrigado, Oliane, obrigado, Castilho, novamente aí pela essa receptividade. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Cara, você já contou a tua história. Então hoje acho que nós vamos aprofundar um pouco mais na parte política. E aí tem algumas temáticas que eu, Rogério, pessoalmente gostaria de trazer pra mesa. Porque a gente nunca falou disso aqui. A gente sempre fica nesse, a cascavel que a gente espera pro futuro e tudo mais. Mas eu acho que tem algumas temáticas que estão acontecendo nesse momento que a gente tem que aproveitar. A gente chama isso no marketing de oportunidade. Mas o que eu queria falar é sobre essas temáticas, sobre esse factual que tá acontecendo agora, né? Então, cara, eu queria falar muito assim a gente tava falando antes aqui, eu até falei, acho que tá gravando, cuidado com o que você fala. Você falou, o cara já tá me censurando. E o papo vai mais ou menos nessa linha. Henrique, só pra te apresentar novamente pra quem tá vendo apenas esse episódio, policial penal e... Pai de família, né? Tenho 2 meninas, uma esposa maravilhosa e de direita. Eu acho que é importante a gente falar isso, às vezes a gente fica pensando especificamente também em um assunto determinado. O Henrique Dondoni, ele é pré-candidato a vereador pelo partido Avante. Caso isso se concretize, são as bandeiras que você vai lutar. Segurança pública, provavelmente você vai entrar nessa linha muito forte. E eu também eu tô falando para não colocar palavras na sua boca para você não se comprometer, tá? Segurança pública, vai entrar nessa parte de valores da família, algumas defesas que você gostaria de fazer. Exatamente. Eu acho assim, o eleitor ele já tem que conhecer. Para não ter aquela surpresa lá na frente. Então, conhecendo, sabendo quem essa pessoa efetivamente ela é e não que ela só transmite numa rede social ou numa televisão, é diferente. Você tem que conhecer, sim, o seu eleitor a fundo. Saber o que ela pensa e como ela age em determinadas situações. E esse acompanhamento não é de agora, já é de uma vida pregressa. Se a pessoa é assim e foi assim a vida inteira, ela não vai mudar agora, né? Então eu acho que a pessoa tem que saber realmente quem é que está sendo analisado e analisar num contexto geral. Todos os pré-candidatos, na verdade. É isso que vai melhorar a nossa política municipal. É isso. Perfeito. Henrique, a gente teve um caso recente aí. Henrique eu vou chamar de Dondoni, né? Dondoni. Dondoni, é o nome de guerra, né? Dondoni, a gente teve um caso recente aí, um debate. A gente está vivendo, nesse momento nós estamos falando aqui, nós estamos há 3 dias já, 3, 4 dias aí, falando muito sobre esse embate aí do ministro da Suprema Corte brasileira com um grande empresário mundial, né? E, cara, e aí o debate ele traz para a mesa uma interlocução sobre a liberdade de expressão. Não é nada relacionado àquilo, mas àquilo que... Até onde vai a liberdade de expressão que a gente poderia falar? Queria que você entrasse um pouco nesse tema para dar a tua opinião sobre isso. Eu, para iniciar, sou frontalmente, extremamente contra a regulamentação das redes sociais. Eu acho que isso é importante deixar bem claro. Qualquer tipo de regulamentação das redes sociais, eu acredito que é um nome bonito para não dizer censura, né? Nós temos vários remédios legais para executar via judicialmente alguém que fale alguma coisa, né? A questão da calúnia, da injúria e da difamação. Esses são os remédios legais para quem fala alguma coisa que não deve falar na rede social. Agora você escolher qual é o conteúdo que vai ser postado numa rede social ou numa televisão, será que é certo? E outra coisa que eu falo sempre também, quem será essa pessoa que vai escolher o que vai ser postado ou não? O que é certo ou errado? Então a gente tem que pensar sobre isso. É muito bonito, mas não é viável. Eu acredito que isso tem que ser pleno. É o momento de exercer a democracia, é a voz do povo. É o que mais reflete. Então a democracia é a voz do povo e o povo não pode ser calado. Esse é o meu pensamento sobre a questão da liberdade de expressão.
Tem uma frase, né, célebre frase, que fala que desinformação se combate com informação, né? Perfeito. E não com censura prévia. Porque a censura, ela... Eu acho que ela é mais, digamos assim... Ela é pior quando ela é prévia. É quando, assim, independente do que o Dondoni for falar, ele não pode falar. Eu acho que essa é a pior censura que tem, É. sabe? Do que assim, não, o Dondoni falou uma coisa, eu não gostei, vamos retirar. Eu acho que o pior é tirar a voz dele antes de falar. E acho que é um tapar o sol com a peneira, porque o real problema é combater a desinformação. Esse é o real problema. Sim. Eu quero regular para combater a desinformação. Mas como é que você faz para... Você acabou de falar de combater a informação, desinformação é com informação. Só que muitas vezes o povo acredita na desinformação por ignorância. Então, cabe ao governo investir em educação para que essa pessoa lá esteja capacitada para poder discernir sobre aquilo. E aí cada um, né... acho que era o Chorão que falava isso. Fala, quando eu tô com o microfone é tudo no meu nome. Quer dizer o seguinte, quando eu falo, beleza, eu falo o que eu quiser, mas eu também sou responsável por aquilo que eu falo. Por aquilo que você fala, exatamente. Entendeu? Você quer me cancelar? Tá bom, tudo bem. Eu falei isso. Só que agora... a justiça vai entrar porque eu falei alguma coisa que, beleza, ok, pode também. Mas eu não posso me tirar o direito de falar alguma coisa. Não, e outra, né? A gente começa a viver também tempos, assim, na minha opinião, são tempos muito estranhos. Do tipo, o Dondoni falou X. Aí eu compartilho. Falo, não, o Dondoni falou tal coisa. E eu sou punido. Pelo aquilo que o outra pessoa falou. Tipo assim, é igual para né? um jornalista. O jornalista, ele faz uma reportagem. E eu, interessante. Eu compartilho, dou minha opinião sobre a informação que o jornalista trouxe. E aí eu, como cidadão, sou punido por uma coisa que o outro cara escreveu? Quer dizer, eu não tenho conhecimento técnico para checar a informação. É a profissão do cara. E outra coisa, né? Às vezes vocês estão entrevistando alguém que fala alguma coisa que não deve. Ou que é um crime, ou uma ilegalidade. Sim. Aí você também vai ser comprometido por causa disso? Porque eu falei, por exemplo? Não pode. Peraí, né? Tudo tem limite. Outra coisa, eu acho que a nossa liberdade ela já está sendo censurada a partir, sabe de qual momento, Oliane? Do momento que você, na sua casa, quer compartilhar ou postar alguma coisa e fala assim, fica com medo, fica com receio. Sim. Lá você já está sendo censurado pelo medo. Medo por quê? Porque uma pessoa, que é o senhor Alexandre de Moraes, né, nosso vecano, ele está colocando no processo lá das fake news? Das fake news lá, uma pessoa do Elon Musk, no nível dele. Então quem sou eu? Um próprio coitado aqui. Então eu já fico com medo às vezes. Então nossa liberdade de expressão já está sendo censurada quando eu tenho medo de compartilhar alguma coisa dentro da minha rede social, dentro da minha casa. Já começa ali. Então isso é importante, que o cidadão tenha plena capacidade de voz numa rede social. Isso é a maior e melhor forma de exercer a democracia num país onde todas as liberdades são garantidas. E tem outra, né? Tem até ferramentas dentro das redes sociais. Eu acho bem interessante o X, né? O X, o antigo Twitter. Eles colocaram um sistema dentro de cada postagem. Cara, é sensacional. Que a própria população pode fazer É um combate a fake news diretamente lá. Cheque, né? Checar aparece a informação. Assim, quando a pessoa posta alguma coisa, aparece embaixo, essa informação não é totalmente verdadeira. Verifique, aí tem uma mensagem institucional mesmo, assim, sabe? Não se comprometendo com aquilo. Mas é perfeito, a distinção é perfeita. No episódio anterior, a gente falou sobre... Você trouxe o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E eu vejo esse tempo que nós estamos vivendo, os primeiros anos do livro do George Orwell, de 1984. Eu vejo exatamente isso, entendeu? Nós temos os 3 minutos de ódio no Twitter, quando as pessoas cancelam todo mundo, entendeu? Nós temos a regulamentação onde as pessoas não podem fazer nada, entendeu? Nós temos manipulação de notícia, para que aquela notícia saia da forma como aquele grande conglomerado queira que saia. Então, cara, o que você falou eu concordo plenamente, são tempos sombrios.
Tempos sombrios na E nossa a gente comunicação. tá caminhando para um possível banimento, né? Da rede social. Cara, isso... Que loucura, nós vamos entrar como país dentro da Não. lista. Rússia, China, Coreia do Feio Norte. o negócio, né? Entendeu? Exatamente. O que eu acho... Caraca, O que que eu acho, loucura. é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que não vai acontecer. Eu também acredito que não. Pelo seguinte ponto, tá? A turma que comanda, na minha ideia, a turma que comanda, eles têm um interesse de que a sociedade imagine que tá tudo bem. E uma discussão, um embate dessa envergadura apresenta personagens muito grandes e dá voz pra personagem muito grande. E aí eu acho que vai haver um acordo aí, alguma coisa que o negócio vai botar panos quentes e o negócio vai se resolver nos próximos dias. Eu vou repetir isso aqui. É a minha opinião. Mas a gente tá falando apenas de um item, né? Apenas de um item e todo o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados também eles estão numa ação já muito contundente, né? Eu digo o público da direita, né? Nossos candidatos de direita lá. Contra o Supremo tá querendo legislar, né? Querendo fazer o trabalho deles. Então isso daí já é uma outra ação também que eles estão já contundentemente tentando fazer com que isso mude, né? Porque a harmonia entre os poderes está sendo comprometida quando um Supremo Tribunal Federal quer legislar. Essa não é a função dele. A função dele é julgar as leis que o Congresso faz. Eu vi recentemente uma manifestação do Barroso que ele teria dito... Não, agora o STF, nós temos que sair do holofote. A gente tá muito do holofote. Pô, pra um ministro falar isso, é porque Ele já tá já sentindo. passou da linha. A pra vida direita. dele tava fácil, tava tranquila. Aí tem um representante deles que tá saindo na mídia, tá aparecendo demais, a vida dele começa a ficar mais... Mas acho que é a única Suprema Corte que tem uma visualização, uma mídia, vamos dizer, uma mídia tão grande em cima. Eu não lembro de outra Suprema Corte que tem esse holofote em cima hoje. E aí você é um cara que é mais estudioso que eu, Castilho. Você pode... Nossa, que boa pergunta, cara. Eu vou ficar te devendo, eu não sei. Mas eu acho que isso daí também é uma conversa que já deve estar acontecendo no Congresso para que seja alterado a forma de escolha dos representantes do STF. Mas será não que isso por vai escolha acontecer? direta. Eu tenho uma perspectiva, talvez que é o quê? Nossos representantes estaduais e federais da classe do judiciário, entre eles existir uma eleição dentro de cada estado, aumenta-se de 9 para 27 representantes, mas entre eles se votam dentro dos seus respectivos estados para representar aquele estado. Até pela experiência, no o cara Supremo Tribunal Federal. o cara já Esse foi é um pensamento desembargador meu. muitos anos. Eu não fiz nenhum estudo para isso, mas eu acho que seria um pouco mais democrático do que um presidente escolher de tanto e tanto tempo um representante do STF. Cara, deixa eu falar uma coisa bem contra-intuitiva aqui. Fala. Eu tô falando um negócio agora que eu pensei e... Não, mas... Você nós é estamos pra formado? discussão Qual é a tua aqui, formação? né? Direito. Direito, eu sou publicitário, só queria dizer que eu tô fora dessa conversa. Não, mas assim, ó, vamos lá. Cara, eu vi uma entrevista, acho que já faz algum tempo, do José Dirceu. Evidentemente, né, que o José teve lá as suas questões com a justiça, enfim. Mas ele falou um negócio, cara, que eu não sei se eu concordo ou discordo, mas é para reflexão. Ele falou assim: no nosso Estado Democrático de Direito, nós temos 3 poderes, né? Lá do Montesquieu e tal. Sim. Nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Certo. E aí o José Dirceu jogou assim, falou assim, cara, não. Nós temos só 2 poderes. O Executivo e o Legislativo. Porque o Judiciário não subiu pela soberania popular. Nossa. Toma essa, verdade. cara. Se você parar pra pensar. Os únicos representantes... Dondoni concorda com o José Dirceu. Só queria deixar Corte. Mas olha, cara, isso é muito contra-intuitivo. Porque, muito cara, são os Mas únicos isso- poderes que Mas tem... esse tipo de coisa é o que constrói um ambiente democrático. Claro, Cara. Uma fala sim, dessa, pô. claro que Beleza, sim. eu não tô junto com o cara, não compartilho com várias ideias dele, mas Eu- espera aí, essa sua fala tem que ser Não, concordada. imagina, Porque eu admiro recebe o isso. voto Eu admiro. direto do Claro. povo. Quem que recebe esse voto? a única, digamos assim, a única Existe algum- legitimidade
de soberania. Porque a Constituição, ela é clara. Ela fala assim, todo poder emana do povo, que é exercido por meio dos seus representantes eleitos. Uhum. Caraca! É uma doutrina Então, a soberania popular, revolucionária. né? ela Nossa! a soberania popular, ela legitima os seus representantes ou o poder da república por meio do exercício da cidadania, que é o voto. E você só E tem aí- um executivo e legislativo. E aí eu te pergunto, Castilhos, qual é a Que sua... louco, né? Mas assim, a sua opinião de que o Dononi já falou a opinião dele, deveria ser... E a sua opinião sobre isso, sobre o STF ser uma indicação do maior representante político do país. Tá ali o exercício o exercício da soberania popular seria exercido de forma indireta, né? Então, quer dizer, o maior representante, o chefe do executivo, ele indicaria, né? Quer dizer, o poder dado a mim pelo povo me dá legitimidade para indicar um representante do poder judiciário. Né? Assim, seria mais ou menos essa a lógica, uma representatividade indireta de exercício da soberania. Minha opinião, cara, eu adoraria... Nossa, tomara que eu não seja cancelado por isso. Eu adoraria Olha, que... já tá sendo previamente Aí, ó, censurada pelo medo. Por mim mesmo. Por medo, Tá vendo? Nós estamos falando aqui, parece brincadeira, mas isso é o que tá acontecendo. Não, a minha fala inicial, quando eu ao invés de falar nomear as pessoas, que eu falo assim, ó, uma briga entre um ministro do STF e um grande empresário mundial, é realmente isso, cara. É o meio de dar nome pros caras e, sei lá, a Polícia Federal tá na minha casa daqui a 2 semanas. O meu desejo... E eu tenho que ligar pro Castilho e me tirar da cadeira. Cara, eu vou ter que sumir com todas as minhas canetas Bic lá em casa. O meu desejo seria que a estrutura do judiciário ela fosse totalmente técnica. Mas não é, existe, e é interessantíssimo, e tem uma manifestação do ex-ministro Marco Aurélio de Mello, que ele fala, mesmo as decisões judiciais, elas têm uma carga política. Caraca. Então, você vê, o judiciário, que você tem lá princípios de imparcialidade, tecnicismo, etc, etc, mesmo essas decisões judiciais, elas têm uma carga política, e até porque o juiz, para subir, ele tem uma atividade política. O juiz, para ser desembargador, para subir, ele tem uma atividade política, porque ele é votado, muitas vezes. Né? A questão, por exemplo, do quinto constitucional para a parte dos advogados, né? É a indicação. O ministro da STF, indicação política. Existe uma carga política sobre o judiciário. E aí, vocês dois podem me corrigir se eu falar alguma besteira. O ministro do STF ele precisa ter grande conhecimento jurídico, ele não precisa ser um advogado de fato. Ele fala em notório saber jurídico. Notório saber jurídico. Notório saber jurídico. Que naturalmente se destinaria, mas se tivesse Cara, alguém lá mas que... esse notório saber jurídico também É discutível. É discutível no que tange a subjetividade do que é notório saber jurídico. É porque é uma votação no final das contas, Claro. né? Então, por exemplo, se a né? base do governo, Cara. na sabatina, se a base do governo for aquilo lá, ele vai ser aprovado independente se ele fala só Que é o asneira. caso do Toffoli, né? Ele não é Ele é um juiz, advogado. Ele era advogado de um partido político. É. E foi sabatinado, foi aprovado pelos senadores O lá. Flávio Dino também, né? Exato. Não, o Flávio Dino é juiz, né? Ali era juiz federal, O Flávio né? Dino era juiz. Juiz federal, né? Agora eu já não sei te dizer. Acho que sim. Então, essas questões aí do judiciário, mas eu concordo, eu acho que existem outros agentes políticos que acabam influenciando, a própria mídia. O próprio Zanin, é um agente Cristiano político. Zanin, advogado. Advogado também. Advogado. Outro advogado. Do mesmo partido. Não é do PT, mas é do Lula, né? Ele é o advogado do Lula, né? Sim. É a diferença, né? E você tem aí uma série de... Cara, parece que a gente tá vivendo 1984. 1984. outra dimensão, cara. É um... Vamos se surpreender se a gente acordar um dia e tiver acontecido alguma coisa nesse país. Nossa! Eu não me surpreenderia, porque se a gente, na ponta da linha aqui, meros mortais, estamos falando sobre coisas tão sérias assim, imagina o que está acontecendo em Brasília. Pois é. Aquilo lá deve estar pegando cara. fogo diariamente.
E, caramba, é liberdade de expressão, bicho. Liberdade de expressão é um negócio que foi criado lá nos iluministas e tal, etc., lá atrás, né? Você tem o Voltaire, que ele fala, posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, né? Mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-los. Cara, isso foi um iluminista, nós estamos falando... Porra, olha o século disso, cara, faz muito tempo. E nós estamos discutindo isso de novo, né? Em plena Constituição Federal de 88, uma Constituição cidadã, nós estamos voltando a discutir isso em pleno século XXI, cara. Parece que nós estamos colocando um pé lá atrás. Mas é o medo, né, cara? É o medo de se falar e assim, a pior liberdade de expressão não é aquela que é cerceada de fato. É aquela que é cerceada pelo medo. Essa é a pior liberdade de expressão que tem. E a pessoa fala assim, não, mas você tem liberdade de falar o que você quiser, enfim. Mas aí existe esse medo, né? É porque se a gente pegar lá o filme o V de Vingança, é exatamente isso. Ó, você vai assistir isso aqui. Você pode falar o que você quiser? Pode, com certeza. Fala aí o que você quiser. Só que aí a polícia vai na sua casa à noite, vai te levar para um escuro e vai te matar. E aí essa é a pior liberdade de expressão. Porque eu não falo, não porque eu não falo por medo. Entendeu? Não falo por medo. E nós estamos vivendo um ponto da nossa sociedade numa discussão importante, onde as pessoas, muita gente... E sabe o que eu acho que fica mais impressionado, Dondoni? É que tem muita gente que está defendendo essa regulação da internet, do que se pode falar, que lá em 82, nas diretas já, tava brigando para poder falar. Exatamente. Entendeu? É bem isso. E eu fico assim, cara, peraí, cara, tá errado esse negócio aí, entendeu? Com todo respeito do meu ponto de vista. Bom, eu vejo esses apontamentos aí que a gente fez, mas eu gosto muito de uma coisa que o Maurício Meirelles uma vez falou. O Maurício Meirelles é um comediante. O Maurício Meirelles falou um negócio assim, cara, quanto tempo que as redes sociais existem? 15 anos? 18 anos? 20 anos? Cara, nós estamos engatinhando. Tá. Nós estamos na pré-história das redes sociais, entendeu? Verdade. De você falar e a sua voz, vamos falar bem a verdade, você, um Zé Ninguém, a sua voz poder chegar no mundo inteiro. Então a gente tá falando, a gente tá engatinhando, está no período assim, sabe, como é que fala, numa era medieval, onde as pessoas querem guerrear ainda pela fala, as pessoas querem cancelar, as pessoas querem matar digitalmente as outras pessoas, entendeu? Então a gente tá vivendo esse momento. Daqui a 100 anos, o papo vai ser outro. E ao mesmo tempo, né, que a gente vê isso acontecendo, tem tanta informação online nas redes sociais que ela já tá virando lixo eletrônico. Sim. Né? E as pessoas hoje, elas, apesar de elas buscarem inutilidades, mas elas também querem coisas que elevam, né, o seu pensamento, elevam o seu estudo. E muitas pessoas, elas também não querem saber disso, só querem saber da inutilidade. E você tem muita informação no Google hoje, e às vezes as crianças, né, que estão vindo aí, eles não se preocupam com essa questão das informações que tem ali, mas só na inutilidade. Eu acho que isso também é uma questão de educação dos pais, né? Tem que ensinar. Às vezes uma pergunta de um filho teu, para você, beleza, é interessante você responder, né, e tal, que você participa daquela educação, mas ele sabe mexer em tudo num celular, mas não sabe perguntar pro próprio Google uma coisa importante, né? Uma informação. Então, eu acho que tá virando muito assim, o pessoal tem que entender para que veio aquela tecnologia. Ela é uma tecnologia poderosa a favor do cidadão. E a gente não está sabendo usar. Né? E a gente às vezes não está sabendo usar. Eu acho que a grande discussão sobre liberdade de expressão e esse ponto de família, né, que o Dondoni trouxe, vai muito daí da responsabilidade. Quer dizer, é mais ou menos o que o Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que essa passagem bíblica de Paulo é bem interessante pro nosso trato com a tecnologia, as redes sociais. Então, quer dizer, enquanto você tem uma liberdade de expressão, que a pessoa pode fazer qualquer tipo de coisa, né?
e colocar na rede. E ela tem que ter a liberdade também de manifestar o pensamento dela. Ela tem o direito de produzir lixo eletrônico. Digamos assim, né? Tem Assim, direito. lixo eletrônico no sentido lixo de informação, né? Ela tem o direito de produzir esse material que é de uma inutilidade gigante, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade aí da família e um desafio de falar, não, nós temos essa liberdade de expressão, existe muito lixo, existe, e nós temos que criar uma ferramenta, nós temos que criar uma responsabilidade familiar para conseguir controlar isso. Porque senão também a gente acho que aí começa a discussão pequenininha, a semente de uma possível censura. Porque o governo está dizendo exatamente isso. Assim, ó, tem tanto lixo na rede, que são as fake news, que eu, governo, vou ter que gerenciar para ver o que é interessante ou não, o que você pode saber ou não. E tá prometendo que vai escolher uma pessoa imparcial para escolher o que vai ser publicado ou não. Eu acho que deve ser o publicitário do... Quem será essa pessoa? O advogado. Se fosse Deus, Jesus Cristo, daí beleza, pode ser. Eu concordaria, mas não vai ser, né? Vai se criar um comitê e essas indicações serão do presidente. Exatamente. E daí, Mais do mesmo. independentemente Mais de do qual mesmo. seja o presidente, tá errado. Exatamente. Independente de qual seja o presidente. Entendeu? Se for A ou B, tá errado. Eu, meu ponto de vista, não vejo que vai agregar alguma coisa para a democracia brasileira. Eu vejo muito assim, ó, eu não sou como é que eu vou dizer isso eu não sou um fã do Bolsonaro. Eu não sou um cara que admiro ele pela pessoa que é. Admiro o Lula por algumas questões específicas dentro dele, de capacidade dele de fala, de capacidade dele de liderança. Sempre comento, acho que eu já comentei aqui várias vezes sobre um documentário da eleição dele de 2002, que é simplesmente sensacional como é que eles fizeram, como é que eles fizeram ele ganhar, todo o tratamento que fez. Mas o que eu admiro no Bolsonaro é que ele recebeu pancada há 4 anos por conta e ele manteve a palavra dele, tirando do último ano ali de governo, ele manteve a palavra dele de não entregar dinheiro nos grandes meios de comunicação que eram que a galera ia falar bem dele, vamos dizer assim. Eu admiro ele muito por conta disso, como presidente. Não acho que ele foi assim, também não acho que ele foi o pior presidente da história do país, como muita gente diz. Também não acho que ele foi o melhor presidente da história. Bom, se a gente for comparar também, né? Eu tava fazendo uma comparação esses dias atrás, só pra jogar no papo, assim, de amigo mesmo, né? Só pra jogar no papo de amigo. Tava falando pra minha esposa do Michel Temer, aí minha esposa falou assim, nossa, Michel Temer. Eu falei, Michel Temer, no meu ponto de vista, ele tá nos top 3 aí, depois de 88. Aí minha esposa falou assim, nossa. Eu falei, mas quem que a gente teve? Aí complica, né? Porra, entendeu? Quem que a gente teve, cara? Então... Por isso que a gente precisa construir, não é que... entendeu? Michel Temer, com todo respeito, acho que você fez um baita papel aí em 2 aninhos de mandato. Acho que você fez um baita papel. Mas cara... Eu acho que a pior coisa que a gente tem, Oliane, é ficar em cima do muro. E eu vejo que tem pré-candidatos aí, lá na frente vão ser candidatos, uma boa parte, mas as pessoas não querem se posicionar. Se o cara é petista, se o cara é bolsonarista, a pessoa não quer se posicionar. Ela tem medo, ela fica com medo de perder, às vezes, o voto. Mas eu digo aqui pra você, sem medo nenhum de falar, eu sou sim bolsonarista, sou sim de direita. Inclusive, eu pergunto pra você, você acha que todas essas informações negativas do Bolsonaro na mídia tradicional brasileira prejudicou alguma coisa a ele? Com certeza. Eu acho que não prejudicou. Eu acho que não. Pra quem é bolsonarista, só aumentou a admiração que o povo tem por ele. Eu acho que fica visível uma certa perseguição Exatamente. da mídia. Pra vocês. Pode- Pra vocês. Minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu sou da área de comunicação. Esse cara é detestado da comunicação. Se você chegar um dia, se eu for fazer uma fala um dia pra galera de comunicação e falar assim, pessoal, o Bolsonaro isso, os caras vão te arrebentar. No meu ponto de vista, só aumentou a popularidade dele. Vamos Só aumentou a botar... admiração que os bolsonaristas dentro do tinham. nicho dele, sim. Boa parte dos eleitores do Só Lula, aumenta. do PT, tá migrando já. Tá vendo que tá sendo Sim, que estão sim. perseguindo Os o Bolsonaro arrependidos. agora depois, Os entendeu? arrependidos. Então, assim, cara, ir atrás da baleia
Deportunação de baleia. Cara, só elevou a popularidade dele. Quem Dormiu, Quem que liberou ele? viu, dormiu na embaixada. Que é isso? Qual crime é? O negócio da baleia é meio bizarro, porque acho que foi o Ibama. Eu não lembro quem condenou, Não, mas tem um o que. PE, a Polícia Federal disse que não encontrou nenhum indício e ele foi multado lá. Não, virou meme, né, gente? É Virou bizarro, meme, né, né? Virou meme. Mas eu acho assim, ó, você fala dos meios de comunicação. Cara, se a gente botar aqui, vamos pro fight. Meios de comunicação versus tia do Fight. WhatsApp. Tia do WhatsApp. Tia do WhatsApp. É. Mas é que. É, Rapaz, vamos ver quem ganha. e o Bolsonaro, ele é um fenômeno. Ele fez o que ele fez sozinho. Podem falar mal, podem falar o que quiser do homem, mas o bicho é um fenômeno. Ele é fera, ele sabe o que faz. Ele tem uma equipe preparada das redes sociais para fazer a serviço dele, para fazer o que ele chegar à informação que é o pensamento dele. E ele é daquele jeito, é turrão, fala daquele jeito e agrada por causa disso, de quem ele é. Eu já conversei com gente que entrevistou ele e falou assim, cara, o cara é um poço de simplicidade. Exatamente. Os caras falaram, não, vou receber o presidente da república aqui. Eu vi uma vez um vídeo de um cara falando, vou receber um presidente da república, o que o cara quer? Pô, vou comprar fazer um baita café pro cara e tal. Ele falou, não, cara, um pão de queijo, um cafezinho com leite, tá bom pra mim, só isso. Tem aquela história lá da poço prancha, que ele pegou uma prancha de surf, não sei o que, uma prancha de... Eu não vi essa. E foi fazer a live, foi tomar café, eles não tinham mesa. Ele pegou sei lá, um Cavalete? um pegou a prancha negócio em lá, cima. botou lá e começou a fazer live, não sei o que, de uma prancha lá, um negócio assim. Cara, assim, ó, ele é um cara assim, e que eu acho bizarro entre ele e o Lula tem o discurso da humildade. Entendeu? Mas ele não vai comer um cachorro quente na esquina. O Bolsonaro, ele tinha o discurso assim, um pouco mais duro, mas direto aparecia a filmagem dele, o Bolsonaro veio comer cachorro quente aqui no meu... Que ele adorava comer cachorro quente, né, cara? Porque ele gastava muito lá no cachorro quente do cara lá em Brasília. O cara parava lá e comia cachorro quente na rua, cara. Entendeu? Então, cara... E 1 milhão de seguidores atrás ali querendo tirar foto com ele. Exatamente. Bota na rua, né? Atrás, É o que acontece. E não é o seguidor que nós estamos falando de redes sociais. É o seguidor de tá lá, bota cara. na rua. É isso aí. Ó, tipo, agora a o mobilização negócio lá, que O teve cara em é São amado, Paulo, deu homem. muita gente. O cara é amado. Bota Alexandre de Moraes na rua. Não, Ele não sai, né? não sai. Ele não sai. Eu não O sei cara dá uma volta quem, lá. quem desse atual governo faria um negócio desse. Acho que não. Eu não sei quem, só os que não são conhecidos. É porque... cara, tem outro... Eu queria falar algumas coisas. Não pode. Eu queria falar algumas coisas, mas Tá vendo? O cara tá com medo, já vai se autocerciar. porque existe algumas... Existe algumas... Autocensurado. A gente Pior que eu que sou estuda isso. advogado dele. É bom que ele fique calado. Não me mesmo. dá trabalho, eu Rogério, vou te contar uma história que foi um por favor. professor meu de comunicação que contou. E eu acho essa história, assim, ó... Ela é, de um ponto de vista, ela é simplesmente terrível... E de um outro ponto de vista, de manipulação social, ela é genial. Aí os caras vão cortar e vão me cancelar porque falou assim, Rogério acha genial tal coisa. E eu já tô falando que é bizarro, é simplesmente desumano, é um terrorismo que foi feito. Quando o Goebbels, ele queria... Porque assim, ó, eu sempre falo isso, né? Cara, você já pensou o seguinte, os alemães, eles viram uma pancada de judeu sendo... torturado, isso tava na sociedade, eles viram isso. Como é que essa galera olhava e não se indignava com aquilo? Aí ponto, aí existe uma manipulação que foi feita. E aí foi um professor de comunicação meu, eu não vivi o tempo, mas o professor de comunicação ele contou, como é que ele fazia? As pessoas iam em alguns lugares para assistir os jornais da época, não tinha igual a gente tem hoje. Não tinha celular, né? Não sei se vocês sabem, mas não tinha celular na época. Ele fazia o Goebbels, Goebbels. não o professor. Isso. Muito obrigado, Castilho, pra não me comprometer. Meu advogado, né, cara? O Goebbels, ele fazia o seguinte. Ele fazia, e ele tava passando, vamos dizer, o jornal da época. As notícias lá, todo o jornal era do governo, então passava as notícias, primeiro intervalo. Aparecia nas notícias, os judeus, eles filmavam isso e mostravam pra galera os judeus vivendo no assoalho das casas, embaixo das casas, vivendo junto com os ratos, comparando o judeu a um rato. Quando aparecia um intervalo, que era a propaganda, aparecia uma propaganda de veneno para matar rato.
que era o mesmo veneno que eles usavam nas câmeras de gás. Aí você tá falando efetivamente da propaganda utilizada, Da né? propaganda utilizada. Porque... Então, por que eu tô trazendo isso pra nossa discussão aqui? O fato do Bolsonaro não entregar o dinheiro de mídia Uhum. pras televisões, Sim. e ele escolher algumas que eram da preferência dele, e ele tem total direito de fazer isso pra poder fazer, ele como presidente da república, ele tá no escopo, não cometeu nenhuma ilegalidade com isso. Mas quando ele decide, o grande conglomerado vai lá e começa a bater. E começa a bater. Por quê? Vamos pensar o seguinte, por que esse grande conglomerado tá interessado? Ele tá realmente interessado na verdade? É que os valores do Bolsonaro estavam acima de qualquer outro tipo de riqueza. Ele não queria pagar sim. pros caras falar bem dele. Se quer falar bem de mim, fale. É, isso aí. Acabou. Isso aí. E muita gente que é Eu admiro bolsonarista ele por isso. fala que ele errou por causa disso, por não ter dado dinheiro É. para as grandes redes de comunicação do país. É. Vários bolsonaristas que eu conheço. Eu não sei qual que seria a melhor coisa, mas eu não vou julgar o Faz cara. parte do jogo. Ele conquistou tudo que... Ele fez tudo que ele fez, conquistou o que ele conquistou por ser quem ele é. É. Ponto. Ninguém mais consegue fazer isso que ele fez. Ele foi um fenômeno. E são poucas Agora- pessoas. Eu e o Castilhos conversando, eu lembro que nós. Cara, eu e o Castilhos a gente é amigo há muito tempo. Quando aconteceu aquele negócio da reunião ministerial, a famosa reunião ministerial do Bolsonaro, nós conversamos e a primeira coisa que um perguntou pro outro foi: você assistiu na íntegra? E aí, eu assisti essa madrugada, É. eu também assisti. E aí a gente teve uma discussão aprofundada sobre o fato que aconteceu. A gente existe um termo que os comunicadores chamam agora de a geração só a cabecinha. Você sabe o que é isso ou não? Que assiste só Não! a chamada da matéria. E aí existe um negócio É chamado isso? clickbait. Ele só leu o clickbait. É. Então lá, Bolsonaro brigou com o Moro na reunião ministerial. Ah, Aí o cara fala, É o que vende, né, cara? entendeu? Aí o cara nem lê, fala, tá vendo? Esse Bolsonaro é um idiota, brigou com o Moro, o grande aliado dele. Aí o cara entrava na matéria, a matéria até tava bem descrita, tava até coerente lá, entendeu? E, cara, e aí eu acho uma bizarrice. Só queria falar dessa questão da comunicação, que pra mim é um negócio bem absurdo que acontece Mas no eu Brasil. quero retornar àquela questão que você falou do Holocausto. Nós, independentemente de partido político e de ideologia, o povo brasileiro tem que ficar sempre vigilante com qualquer um que esteja no poder. Por quê? No Holocausto aconteceu assim. Quem estava no governo convenceu a parte da população a ir contra os judeus. É Parte isso da aí. população não. Toda a parte, né, de sangue puro, que eles diziam, ir contra os judeus. Teve cidade que foi dizimada, todos os judeus, que constava 80% dos judeus e 20% lá de alemães. E esses 20% de alemães que denunciaram, onde todos esses 80% estavam, e foram todos mortos. E eu vou mais E longe. como que uma comunicação, cara, governamental consegue chegar, entrar na mente dessas pessoas, fazer com que elas denunciem para matar outra pessoa, cara? Olha que nível que chega a importância de uma comunicação, de uma censura, de uma liberdade de expressão que a gente está falando. E eu vou longe do que você está falando agora. Talvez os 20% de alemães que você acabou de mencionar, talvez 2% ali, eles se indignaram. Mas sabe o que aconteceu? Eles ficaram com medo de falar do que estava E acontecendo. demoraram para entender o que eles estavam fazendo. Não, e assim, a partir do momento que eu tenho medo de falar, eu me calo. E se eu me calo, eu aceito. E se eu aceito, eu cruzo os braços e deixo as coisas acontecerem como elas aconteceram. Porque a teoria do medo também existia. Claro. Não está com a gente, está com eles. Então, Tem vai ser tratado como? Tem uma frase. Tá profundo, tá filosófico hoje, né? Hoje essa semana tá... Tá. Rapaz, esse Tô cara forte, aqui é tô um- forte. Tem uma frase, não sei de quem, mas que fala assim: o ônus da democracia é a constante vigilância pela liberdade. É o que nós falamos, a vigilância. O ônus da democracia é a constante vigilância pela liberdade. E é uma coisa engraçada, né? Porque... Engraçado não, curioso. Porque o pessoal fala liberdade de expressão é um direito da república, né? Da democracia e tal, não sei o quê. Mas como é que se chama o governo da China? República O nome... Popular... Papel aceita tudo, né, Cassiano? Democrática da China. E aí, E aí? acho que foi uma vez a gente tava conversando com... No Coreia também. Coreia do Norte também. Acho que é República... Tem uma que é de libertação, não sei qual que é. Eu não Ah, lembro agora. mas é Mas uma tem uma coisa que é, que é
popular, democrática, não sei do que, né? Eu vou mencioná-lo aqui, porque mais uma vez eu vou cobrar ele de vir participar aqui, porque ele já esteve aqui e não quis gravar. Mas uma vez a gente estava num curso com o Henrique Mecabô, Sim. e ele falou uma coisa que talvez não seja dele, tá? Tô só falando que ele falou pra nós. Ele reproduziu pra nós, eu estou reproduzindo da fala dele. Ele falou algo assim, ó: a democracia é o pior sistema de governo que existe. Ele só é melhor que todos os outros. Pronto. Entendeu? Porque realmente ser democrático é complicado. Rapaz do céu, são aqueles 513 deputados pra aprovar uma lei, cara? Entendeu? É uma discussão que não tem fim, cara, homem. é complicado. Não Mas era muito a mais ter o poder da canetada? É a democracia. E aí cada um que entra lá fala assim, ó, eu sei o que é melhor pro país, e entra lá e o Dondoni tem o que ele quer lá, eu vou fazer o que eu quiser. Aí o cara chega lá, ele tá... E o Bolsonaro sofreu muito com isso nos primeiros 2 anos, né? Mas assim, tem os seus efeitos. Você viu a última manifestação, acho que foi do Pacheco, do Lira, não tô lembrado, que a PL lá não foi pra frente da censura. Da censura. Então, não foi pra frente. Não, mas o Pacheco tava a favor, né? Então, a regulação. O Lira que não, né? Então, aí eu sei que algum, não sei quem, se foi o presidente da Câmara, do Senado, foram entrevistar e não, a galera não quis votar, não quis ir pra frente o negócio. Não, mas não sei o que, os jornalistas, né, perguntando, simplesmente não quiseram, o pessoal se negou. Se negou a discutir. Tipo então, assim... tipo, nem vamos nem avançar, que agora não vamos nem perder tempo. Nós vamos colocar... Ele falou assim, a experiência mostra que indo por uma comissão técnica, as coisas tendem a ter digamos assim, um fluxo natural de trabalho para aprovação. Pelo que ele falou lá na entrevista. Mas assim, é o resultado de uma pressão popular em cima dos representantes. Então, apesar, né, democracia e tal, mas para mim, eu via ali a questão da força da representatividade. Quer dizer, o povo tá botando tanta pressão nos caras que os caras, não, eu sei que isso daqui a gente vai ter o controle das redes sociais e tal, mas, cara, os representantes, os deputados, senadores, enfim, eles estão sentindo a pressão da população, da cobrança. E aí os caras recuaram. Então ali eu efetivamente consegui enxergar realmente o peso, porque a gente tem a impressão de que o cara se elege, o cara é candidato, beleza, se elege, vira mandatário. Aí o cara faz o que dá na telha, beleza, eu já tô com poder aqui, eu aprovo o que eu quero. Não, cara, existe toda uma mobilização social que bota uma pressão no cara e ali ficou visto, porque esse negócio da censura, na minha opinião, já estava acertado. Não, aqui a gente aprova e tal, e aí a gente não deixa a galera falar e tal, e aí essa última semana deu esse negócio do Elon Musk, que, cara, acho que foi né, uma dor de barriga aí, né, muita gente. Meio geral e tal, e aí a galera falou, uma dor de barriga em muita gente, uma esperança no coração de muita gente. Entende? Então aí você vê essa mobilização toda, essa questão vindo, e a galera que meio que já estava acertado recuou. A impressão que eu tive nessa entrevista que eu vi é que o cara assim, viu, não tem muito o que fazer. A tendência era aprovar, mas a galera não quer votar. Até porque a galera agora não quer se comprometer, né? Eu acho que o pessoal vai esperar, vai cruzar os braços, pegar uma pipoquinha, vai ver o que vai rolar dessa briga do Elon Musk. Vai assistir, como diz o outro deputado, Elon Musk. Vai assistir essa discussão do ministro de Moraes com o Elon Musk. Então, vamos ver qual lado vai pender essa queda de braço. Tá. E a gente... eu acho meio... O que o Musk tá fazendo aí, tem uma galera, nossa, botando o Musk como a melhor pessoa do mundo, mas ele tá só no tom da ameaça. Porque ele falou, tem vários documentos, tem várias coisas, não sei o que lá. Já saíram alguns documentos lá e tal. Mas é o seguinte, se esses documentos que ele tiver não existirem, se ele tá só trucando, isso vai ser um... Mas ele tem uma personalidade meio brincalhona também, né? Tem. Tipo assim... ele é um cara midiático. Ele né? acorda assim, vou incomodar quem hoje?
Aí ele olha assim, vamos ver o que dá. Você sabe que ele tem uma estratégia. Eu tenho essa impressão. Ele comprou o Twitter por conta disso, né? Ele não é bobo, alguma coisa ele tá planejando. Ele vai- não fez isso, acordou e pensou e Não, fez. imagina, Né? ninguém Ele tá devia estar alguma acompanhando. estratégia. Ninguém isso tá aí, né? acompanhando o Ele é um- Instagram, ele é tá um- todo mundo acompanhando o Twitter, cara. Ele é um baita estrategista. Ele comprou o Twitter por conta disso. Ele, na verdade, deu um balaio lá no Twitter e comprou o Twitter. Mas o detalhe é o seguinte, ele não investia publicidade na Tesla. Ele só criava uma polêmica pra depois fazer um lançamento de um carro, alguma coisa assim, entendeu? Propaganda barata, Propaganda né, cara? barata que ele não precisava gastar a publicidade, porque ele usava só assessoria, entendeu? Então, cara, é um negócio meio ele não imagine que ele é o cara assim, ele veio tem muita gente falando, nossa, ele é o nosso herói. Cara, ele não tá fazendo isso porque ele ama você, tá? Não. Não faça. Não Mas tá. uma coisa é verdade. Vamos Ele ficar sempre vigilantes. Né? Sempre vigilante. ele tá colocando em prova, não no sentido de questionar, né? Ele tá questionando, mas não no sentido de estou indo contra a soberania. Eu acho que esse discurso do judiciário, né, da Suprema, tá sendo um pouco exagerado, na minha opinião. Mas ele tá colocando, tipo assim, ele tá testando as instituições democráticas, cara. Ele tá testando. Tipo assim, é uma democracia? É. Tá testando. Vamos ver como é que as instituições respondem. Olha a loucura. Cara, isso é louco. Olha a loucura que tá, né, o mundo, mas especialmente o Brasil, por causa de 140 caracteres do Elon Musk, cara. Olha o poder que o cara tem Cara, entendeu? Tipo, de o mexer cara... com as coisas, né, Não, cara? e outra, a manifestação do ministro de Moraes lá, que adicionou Elon Musk no inquérito, foi no domingo, cara. O cara teve Ele- que sair de ele- casa, né? Domingo! Ele sentiu. Domingo! É igual, não era igual nem em hora- luta, né? Sentiu. Não era nem horário de Ele expediente, sentiu, cara. ele sentiu a pancada. Sabe? Então, assim, meu Deus do céu. Isso aí é mais importante, porque ele se deixa pra Viu? segunda-feira, terça, Ó, e quarta-feira. tem gente que fala, tem gente E ontem que ele fez fala, um vídeo, né? tem gente que fala que uma arma mata uma pessoa. Olha o efeito que tá dando algumas palavras, É, cara. Veio com tudo agora, Encosta. É isso. né? Ah, cara, as palavras não têm poder. Olha só a mobilização. E aí, discurso do Gilmar Mendes, discurso do Barroso, discurso Assim, do não Alexandre. foram palavras ofensivas e nem de ameaça, Não, da cara. liberdade, Vamos falar assim, cara, ele falou lá, liberdade de por que expressão. tanta censura, né, É. tal. E daí depois ele falou, tem alguns conteúdos, tal, que eles mesmos, será que mandou mesmo? Não sei, enfim. Talvez apareça, que nem você falou, né, talvez não sei o que é que ele É tem. o meu grande medo, Alguma cara. coisa deve ter. Sim, mas se o cara fala assim, eu tenho documentos contra você, tá bom, cara. E daí? Se é Tipo um assim, blefe, Qual é o crime falar isso? mas se é um Entendeu? blefe, se é um blefe, se é um blefe, ele vai decepcionar muita gente. no Mas Brasil. cai naquilo que boa parte da população tem pensado. Estamos sendo censurados, estamos indo para Claro, esse caminho. sim. E ele, uma pessoa lá de fora, que não tem nada a ver com o país, já Sim, percebeu e cara. falou ali e deu toda essa dor de barriga. Sabe a impressão que eu tenho? Sabe aquela brincadeira sei lá, quinta série? Tá com você! E o cara fica, tá comigo? Tá comigo? Eu preciso passar pra alguém. É. Parece que os caras entraram nessa pilha, entendeu? Mas Uma coisa que, pô, foi apresentada alguma documentação? Não, cara, não foi apresentado nada. O cara só, sei lá, 140 caracteres, bicho. só falou assim, eu tô com o gato no bolso. É, E daí, Tá gato? e dá toda uma comoção, vamos falar assim, Truco. jurídico, nesses trucos, né? Porque, não, eu só vou apresentar depois que tirar todo o meu pessoal da minha empresa aí. Daí tem gente falando, não, mas tá tirando, vamos Porque, atrás, né? vamos mandar prender preventivamente, porque já tô fugindo. Ué, mas peraí, tá fugindo de qual crime? Que não cometeram nenhum crime ainda. Então não tem fuga. cara. O cara já tá trabalhando no preventivo. Então, assim, tá dando uma comoção até no judiciário pra entender do que Ele tá de fato fazer, né, tirando cara? os funcionários aqui? É uma Sei novidade lá, jurídica que ele- vai gerar uma doutrina isso futuramente, Não, eu com certeza. acho que logo vai vir uma profissão de teorista da conspiração, É. cara. Porque, ó, esse tipo de coisa, as pessoas tinham que ser pagas pra criar, cara. Sério mesmo. Estratégia, né, cara? Tá louco, Meu cara. Deus, cara.
Show de Nossa. bola, Dondoni. Prazer ter você aqui de novo, cara. Que papo. Pô, você bom, tinha um monte de satisfação. coisa pra falar aí, né, cara? faltou meu alguma caderno coisa? cheio aqui, Ah, não meu falei Deus nada, do mas deixa pra céu. próxima. Tá bom. Viu? Prazer te ter aqui, prazer saber o que você pensa sobre isso tudo, né, cara? A gente concorda em algumas coisas e a política é disso. A política é de a gente poder ter o pensamento, poder falar e mais do que isso, acho que o nosso papo aqui hoje sobre liberdade de expressão, ele é profundo, porque vai de encontro àquilo que eu e o Castilhos criamos, que é o Polideia. A gente quer ouvir o que as pessoas têm pra falar. Então eu já vou fazer um convite. Se você discorda do que o Dondoni falou, do que eu falei, do que o Castilhos falou, não precisa ficar lá cancelar. Manda uma mensagem pra nós, vem aqui bater um papo com a gente, tá convidado a vir aqui pra gente poder argumentar, colocar algumas pautas na mesa e escutar você. Porque o nosso grande interesse é saber o que você acha de política. Dondoni, muito obrigado. Eu que agradeço e para completar isso que você está falando, a política realmente é isso, é o debate e a discussão sadia. A gente não quer matar ninguém, a gente só quer convencer. No final do dia, e especialmente no final dessa nossa conversa aqui, eu fico muito tranquilo. Sabe por quê, Rogério? Por quê? Porque Eu fico tranquilo porque você é meu advogado. eu fico tranquilo porque eu e o Dondoni somos amigos há muito tempo, certo? E se a gente eventualmente for preso, a gente cai lá na mão dele e vai cuidar da gente lá na prisão. É verdade! Mas aí eu vou ter que me declarar suspeito. E não Tá louco. é feita a suspeição, né? Claro, não pode. claro. Perfeito. Todos temos uma ideia sobre política. Eu quero saber qual é a sua. Vem participar com a gente.